você que tá assistindo esse vídeo, hoje a gente tá aqui com um conteúdo um pouquinho diferente, porque a gente vai estar respondendo perguntas dos meus milhões de fãs. Começando com a pergunta do Snop. Qual a idade deles? No caso, dos personagens. Primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente. E já respondendo a pergunta, os personagens pets não têm exatamente uma idade definida, mas o Boris e o Leopoldo são considerados jovens adultos, enquanto o Rufus e a Yuko são considerados jovens. Agora, quando a gente tá falando sobre os humanos, o Enzo tem 15 anos e a Jennifer tem 16. E falando um pouquinho sobre esse tópico, a gente tem uma curiosidade sobre o Boris. Um dos motivos pra ele querer fazer tudo sempre sozinho é porque ele cresceu e teve sua infância nas ruas. E por conta disso, ele tem dificuldade de confiar nos outros. Você consegue assistir um pouquinho sobre a infância e o crescimento do Boris no episódio de Volta para o Passado, um especial de Natal do Boris e Rufus. Agora uma pergunta do Harry Dubs 7218. Por acaso um piloto foi produzido? Por que vocês renomearam a série tirando o acento agudo do O de Boris? E podemos ver os designs betas? Começando pela primeira pergunta. A gente não chegou a produzir um episódio piloto, mas a gente meio que produziu. Porque o episódio piloto em si foi o primeiro episódio da série, que o nome é Beat Stop. Eu não sei se você já viu, é um episódio onde o Boris e o Rufus, eles têm que recuperar um vídeo do Enzo que foi jogado dentro da internet, mas podia causar problemas com a Jennifer. E se você já viu esse episódio, já pode deixar aqui nos comentários, porque você viu o primeiro episódio de Boris e Rufus. No caso, o primeiro episódio a ser produzido, né? Agora, em questão à segunda pergunta, a gente tirou o acento agudo do O do Boris por dois motivos. O primeiro é que ficava meio esquisito na logomarca. Não tem nada muito além disso. E o segundo é que quando a gente tá falando sobre a América Latina, ou seja, países que falam português e espanhol, o acento agudo ele é utilizado de uma forma meio diferente. E dentro desse mercado, não é muito válido utilizar ele. Agora falando um pouquinho sobre os designs betas, eu não sei o quanto esses são os primeiros designs do Boris e do Rufus, mas a gente ainda tem algumas imagens bem antigas, onde o Leopoldo inclusive era um pouquinho diferente. Alguns detalhes que são interessantes de mencionar é que o Leopoldo tinha esse negócio estranho na cabeça dele, e o Rufus também era um pouquinho diferente. O nosso amigo Boris, eu acho que ele sempre foi o Boris mesmo, e se não for, eu posso estar errado, mas se a gente achar algum dos designs, eles estão aparecendo aqui na tela pra vocês. E por sinal, falando sobre a América Latina, porque aqui a gente responde perguntas, mas a gente também deixa curiosidades. Aqui estão alguns prêmios e seleções que a série Boris e Rufus recebeu. Eu tive que botar meu óculos pra ler melhor. Festival Internacional de Animação Chilemonos 2018. Uma parte legal dessa premiação é que a gente foi premiado por voto popular nesse festival, onde mais de 20 mil crianças chilenas de 8 a 13 anos participaram nessa votação. San Diego 2019 International Kids Film Festival. Fama de Todos 2019, 23º Florianópolis Audiovisual Mercosul. Finalista do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, que por sinal é a maior premiação do cinema brasileiro. Finalista do Festival Prix Genese Ibero-Americano. Eu não sei falar francês. Mas tá aprendendo. É. E finalista do FICE. Uma pergunta de Cute Kit 565. Por que para os personagens principais é proibido falar com os humanos? Bem, é porque dentro do universo de Boris e Rufus existe uma regra para todos os pets e todos os animais em si. É proibido falar com os humanos. Isso não só é uma regra do universo Boris e Rufus, como a gente escrevendo a série, mas também é uma lei entre os personagens que o Boris e o Rufus inclusive citam em vários episódios. Eu achei legal. É proibido falar com humanos, porque os humanos são perigosos. Isso vem muito do medo dos animais, da reação dos humanos, caso eles descobrissem que eles fossem inteligentes. E agora a gente vai responder a resposta desse comentário. Essa resposta foi dada por Brian Keun. Isso seria melhor em um episódio onde os animais falam com algum humano e isso acaba dando errado. Isso já aconteceu na série, mas da pior forma possível. Em um mundo paralelo, quando Boris e Rufus viajam para o futuro, o Leopoldo dessa vez não tinha ficado famoso na internet, mas sim tinha virado um tirano. Nesse mundo, ele controlava os humanos, mais especificamente o Enzo e a Jennifer, através de um botão que quando ele apertava, ele conseguia comandar eles. Especificamente, falando com humanos.
Em um dia, dominei os humanos da casa. Em uma semana, dominarei os da cidade. Em um mês, os do mundo inteiro. E se você tiver curioso pra saber como é que esse episódio acontece e acaba, ele tá aqui no card. Não aqui, lá. Agora para a nossa última pergunta desse vídeo, chamadas TV Cultura. Como são feitas as animações? Bem, esse processo é bem demorado e por isso a gente vai deixar pra explicar isso em um outro vídeo que vai aparecer em algum momento no futuro próximo. Por isso, muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de descer essa telinha aqui pra baixo, se inscrever no canal se não for inscrito, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Se você tiver mais alguma curiosidade que você deseja saber sobre o universo de Boris e Rufus ou sobre sua produção, pode deixar aqui nos comentários. Até a próxima. Quem disse que eu quero ir embora? Finalmente encontrei essas coisinhas que valorizam o meu talento.